Irmãos, nós vamos fazer a leitura de Mateus 27 a partir do verso 45, que é o texto que nós vimos na semana passada, até o verso 54. Mas a exposição ela vai ficar centrada apenas nos versículos 51 a 54. Então acompanhe comigo Mateus 27, versos 45 a 54. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, na semana passada, irmãos, nós analisamos os versos 45 até o verso 50, que trata ali especificamente do momento exato da morte de Jesus e tudo aquilo que ocorreu naquelas poucas horas anteriores. Na semana passada nós destacamos aqui 3 momentos distintos que ocorrem aqui nesse texto. Um momento de julgamento, com a presença ali dessas densas trevas que ocorrem do meio-dia até as 3 horas da tarde. Depois nós vimos o momento do clamor, com Jesus externando ali em alta voz o abandono que ele sentia da parte do Pai, né, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? E por fim nós analisamos o momento exato em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado. Hoje nós vamos analisar os versículos 51 a 54 deste mesmo texto, onde nós encontramos aqui prelúdios de eventos futuros, prelúdios de coisas que aconteceriam e que ainda acontecerão depois da morte do Messias. E o que isso significa? Primeiramente, o que seria um prelúdio? Um prelúdio, irmãos, é um ato preliminar, é o primeiro passo para algo maior, é uma pequena amostra de algo que ocorrerá no futuro. Nós veremos aqui que as consequências imediatas da morte do Filho são um prelúdio, uma pequena demonstração de coisas maiores que ocorreriam e que ocorrerão depois do sacrifício que foi providenciado por Jesus de Nazaré. Nós temos aqui 3 prelúdios. Em primeiro lugar, o prelúdio da destruição do templo. Em segundo lugar, o prelúdio da ressurreição. E em terceiro lugar, o prelúdio da salvação que vem por meio do Evangelho. Então, antes de iniciarmos com o primeiro ponto aqui dessa pregação, eu gostaria de compartilhar algo aqui que eu considero nesse texto sendo muito interessante. Provavelmente, se você já é cristão, se você tem alguma familiaridade com as Escrituras, você já leu esse texto de Mateus na sua caminhada cristã. E provavelmente, na sua leitura diária, essa leitura que nós fazemos de todo dia, onde nós não nos aprofundamos muito, nós não vamos a fundo no texto, você já passou por ele, né, já teve alguns questionamentos acerca do texto, mas seguiu adiante. Há uma diferença fundamental entre ler o texto e meditar no texto. E são 2 coisas que nós, como crente, devemos praticar. Nós fazemos a leitura, nós devemos ler o texto normalmente, todos os dias, preferencialmente, alguns capítulos, né? Nossa leitura diária. Mas em algum momento você deve separar também um tempo para meditar no texto. A meditação é aquela que você lê e você começa a interrogar o texto. O que esse texto de fato quer dizer? Como esse texto se aplica a mim? O que o autor pretendia falar com isso quando ele escreveu isso? Essa é a meditação. Ela é diferente daquela leitura normal.
No nosso culto, por exemplo, nós temos o momento da leitura pública das Escrituras, onde nós apenas lemos o texto. Nós não nos aprofundamos no texto, por mais que um ponto ou outro sempre é explicado. Mas nós temos o momento da meditação no texto, que é a exposição. A exposição é aquela que nós lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto. Isso deve ser algo que a gente deve praticar na nossa vida diária. Então, na meditação é onde você vai questionar, fazer interrogatório ao texto. Por que isso aconteceu? Por que isso está aqui relatado? Qual foi a intenção de Mateus ao escrever isso? E é em meio a esse interrogatório que nós vamos desvendando as coisas. As coisas vão se tornando mais claras a nós. Nós vamos literalmente cavando mais profundo. E aí, quando nós cavamos mais profundo, nós encontramos as pedras mais preciosas. Aquilo que tem mais valor, E eu creio que este é o caso do texto de hoje. Provavelmente você já leu alguma vez esse texto. Talvez até você ficou curioso com aquilo que é dito no texto. Mas provavelmente você nunca foi a fundo. Nunca foi cavar profundamente. E esse é um dos meus objetivos hoje aqui com vocês. É cavar mais profundo nesse texto. Tentar entendê-lo de maneira mais ampla. Tentar entendê-lo de uma maneira que faça mais sentido, que tenha aplicações realmente proveitosas a nós hoje. Então, em Mateus 27, versos 51 e 54, nós vamos encontrar aqui as consequências imediatas da morte do filho. Esses eventos são como prelúdio de coisas maiores, de coisas futuras, de coisas que ocorreriam e coisas que ainda vão ocorrer neste mundo. E em primeiro lugar, o que nós encontramos aqui é um prelúdio da destruição do templo. Nós vemos no verso 51, quando o autor aqui nos narra, que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Então, a primeira consequência imediata da morte do Filho de Deus, que nós podemos notar aqui no texto, imediatamente depois que Cristo entregou o seu Espírito, é que o véu do santuário se rasgou em duas partes. E sobre isso nós temos duas possibilidades. O templo, o santuário da época de Jesus, chamado Templo de Herodes, ele possuía diversos compartimentos, diversas salas, onde em alguns lugares haviam o véu. É uma espécie de grande cortina que era usado como porta, que separava um compartimento do outro, que impediam as pessoas de olhar para aquilo que estava na outra sala, no outro compartimento. E dois lugares se destacam como sendo o possível véu que se rasgou. Pode ter sido o véu que separava o lugar santo, que era o lugar onde ficavam os sacerdotes, onde os sacerdotes permaneciam do templo, do lugar santíssimo, ou do santo dos santos, que era o local da presença de Deus, que era o local onde ninguém tinha acesso, apenas o sumo sacerdote podia entrar lá uma única vez ao ano, para oferecer sacrifício em favor do povo da nação de Israel. Então pode ter sido esse véu, mas pode também ter sido o véu de um outro lugar que separava o pátio do templo do lugar santo, que era o local dos sacerdotes. Aquele véu era posto ali para impedir que as pessoas que iam visitar o templo pudessem olhar para o lugar onde estavam os sacerdotes. Então nós temos essas duas possibilidades. E mais uma vez, se você é alguém familiarizado com o conteúdo bíblico, se você já estudou a palavra de Deus em algum momento, você deve saber um pouco sobre o conteúdo do livro de Hebreus. E por saber do livro de Hebreus, você automaticamente relaciona este evento aqui do véu se rasgando com os resultados teológicos da morte de Cristo. Por quê? Porque o autor de Hebreus, ele fala com essas mesmas palavras acerca do resultado da morte de Cristo. Por exemplo, em Hebreus 6, 19 a 20, o autor vai dizer: nós temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Ele está se referindo à presença de Deus. Ele diz, olha, nós temos uma esperança firme, segura, uma esperança que invade a presença do Senhor, onde Jesus, como precursor, entrou por nós.
tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz, olha, nós temos uma firme esperança porque Cristo adentrou o lugar santíssimo. Ele entrou através do véu, no lugar onde ninguém é permitido entrar. O Senhor Jesus está lá e intercede diante de Deus a nosso favor. Depois, em Hebreus 10, versos 19 a 20, ele vai dizer, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Então ele diz, o autor de Hebreus, olha, na morte de Cristo, ele abriu um espaço no véu para que a gente possa entrar no lugar que nós não poderíamos entrar, na presença de Deus. Então, quando ele fala nesses termos de véu, de entrar através de Cristo pelo véu ao Santíssimo Lugar, nós, quando lemos Mateus, temos a nossa mente transportada a essas palavras que nós já conhecemos. Então, nós já relacionamos a ideia do véu com os efeitos teológicos da morte de Cristo. Então, esse acaba sendo o sentido normal para nós entendermos. Entender aqui que o significado do véu sendo rasgado no texto de Mateus é a ideia de que Jesus agora abriu o espaço para que a gente entre na presença de Deus. E essa é uma verdade teológica. Isso de fato é verdade. Só que quando nós olhamos para o texto de Mateus, e nós olhamos para o que mais ele é dito, e o que nós olhamos para todo o contexto que envolve a morte, nós podemos ter um sentido um pouco mais amplo do que apenas essa ideia teológica do acesso a Deus. O acesso está aberto para todos aqueles que buscam refúgio por meio do sacrifício. O acesso a Deus está disponível a qualquer um de nós, se nós formos a Cristo, naquilo que Ele fez por nós na cruz. Isso é verdade. Deus está disponível. Nós temos acesso ao Santíssimo Lugar. Deus está propício a nós por meio do sangue. A qualquer momento, em qualquer lugar, nós podemos nos achegar a Deus. Basta fazermos isso por meio do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Isso é uma verdade. E é por conta disso que nós podemos crer também naquilo que o autor de Hebreus fala, no capítulo 4, verso 16. Ele diz, portanto, nos aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno. Porque sabemos que temos acesso, nós podemos ir a Deus com confiança. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor me ouve por causa do Filho. Eu estou aqui diante do Santíssimo Lugar por causa do Filho, por causa daquilo que Ele fez por mim. Isso é verdade, irmãos. Esse sentido é real. De fato, isso aconteceu. Só que quando nós olhamos para o contexto de Mateus, conforme nós analisamos na semana passada, os eventos da crucificação, existe aqui presente uma demonstração do juízo de Deus. Ele é representado pelo período de densas trevas que ocorrem ali. Além disso, no verso 51, nós não encontramos apenas que o véu se rasgou, mas houve também um momento onde a terra tremeu e as rochas se partiram. Então nós não temos só o véu rasgado, nós temos aqui também eventos sísmicos que ocorrem junto com tudo isso. E aí a gente lembra de uma regrinha básica de hermenêutica, de interpretação bíblica. Se nós encontramos algum texto difícil nas Escrituras, nós devemos buscar outros textos nela mesmo, para trazer luz. É uma regra chamada que a Bíblia interpreta ela mesma. Então, se nós temos um momento de dificuldade, de texto complexo, nós buscamos outras referências bíblicas. E aí, quando nós vamos atrás de outras referências, daquilo que nós encontramos aqui, que a terra tremeu e as rochas se partiram, se a gente busca paralelos bíblicos para entender o que isso significa, o que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar, por exemplo, em 1 Reis 19:11, dizendo: eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas. O texto fala que as rochas se quebrando era o passar de Deus. Deus estava passando por aquele lugar. Nós encontramos também em Isaías 29:6 dizendo: do Senhor dos exércitos vem o castigo, com trovões,
com terremotos, com grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de fogo devorador. Você tem terremotos relacionados à fúria do Senhor. Depois nós temos também Jeremias 10:10, onde diz: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor. E as nações não podem suportar a sua indignação. Então, quando nós unimos o fato de que a Bíblia relata esse tipo de acontecimento, terremotos, rochas se quebrando, período de trevas, isso tudo fornece a nós uma interpretação segura de que nesse versículo 51, tanto o terremoto, quanto as rochas se partindo, quanto o véu se rasgando, são, na verdade, evidências da ira do Senhor. São evidências do seu julgamento, que se manifestam na destruição do antigo templo, que a partir de agora, a partir deste momento que nós estamos analisando em Mateus, a partir da morte de Jesus, se torna obsoleto. Morreu aquele que é maior do que o templo. Deus não pode mais ser encontrado no Santíssimo Lugar. Deus não pode mais ser encontrado naquela construção em Jerusalém. A partir de agora, para você ter acesso a Deus, você precisa ir obrigatoriamente até o Filho. Não existe outro caminho. Deus está reagindo à morte do seu Filho com ira e com furor, iniciando a destruição escatológica do templo, que os judeus tanto se orgulhavam. Os judeus se orgulhavam: Deus está conosco, Deus mora em Jerusalém, o Deus deste mundo é o nosso Deus e Ele habita onde nós estamos. A partir de agora, Deus reage com furor a isso. Ele diz: olha, Deus não pode mais ser encontrado em Jerusalém. Deus não pode mais ser encontrado no templo. Deus não está no Santíssimo Lugar. Para você ter acesso a Deus, você tem que ir ao Filho. E isso traz um alerta importante para nós. Um alerta sobre as tentativas que muitos fazem até hoje de construir os seus próprios locais sagrados. Um alerta para todo aquele que tenta levantar um templo para Deus, ou afirmar que Deus só pode ser encontrado em algum lugar específico. Que Deus, para você encontrar a Deus, você tem que ir em tal e tal lugar. A Bíblia diz que o único local onde você pode acessar a Deus é através do Filho. É através de Cristo. É o único meio de acesso ao verdadeiro Deus. Alguns dizem que Deus só vai ser encontrado na igreja tal. Você precisa ir naquela denominação, porque lá é o único lugar onde Deus está. Era exatamente isso que o povo judeu fazia com o templo. Deus só está aqui. Deus é o nosso exclusivo Deus. Agora Ele está em Cristo. E qualquer pessoa tem acesso a Deus por meio do Filho. Outros dizem que a casa de Deus fica em um determinado local, uma construção de tijolo e concreto. Até hoje é dito isso, que existe a casa de Deus e você tem que ir à casa de Deus. Deus não habita em construções humanas. Deus habita no coração daqueles que creem. O nosso corpo se transformou no santuário. Outros dizem que para você ter um encontro verdadeiro com o Senhor, você precisa subir em um determinado monte. Que é só lá você vai encontrar e ter um encontro com o Senhor. Não é isso que o texto bíblico nos ensina. Você pode encontrar a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, por meio do Filho. Ah, não, mas você vai ter um encontro com Deus por meio de uma meditação no meio da natureza. Deus está nas árvores, Deus está em todo lugar, Deus é a força do universo. Deus está no Filho. Deus está em todo lugar, é óbvio que está, Ele é onipresente. Mas Ele só pode ser acessado de maneira particular no Santíssimo Lugar por meio do Filho. Sabe como que Deus reage a essas coisas?
Sabe como que Deus reage a quem tenta levantar templos hoje em dia, locais sagrados? Deus reage com ira e com destruição. Porque o único lugar seguro para estar, o único lugar onde nós estamos seguros contra a ira do Senhor é debaixo do sacrifício. É debaixo do sangue do Filho que foi derramado justamente para satisfazer a justiça de Deus. O próprio versículo 51 é um prelúdio escatológico de algo que vai acontecer um dia no futuro. Algo que o apóstolo João pôde ver por meio de uma visão. Ele relatou para nós o que viu no livro de Apocalipse. Apocalipse 6, versos 12 a 17, onde ele narrou, ele teve uma visão, vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por forte vento. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Deus reage com ira a todo aquele que não está seguro no sacrifício, no sangue, no único capaz de nos salvar, Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos ter uma visão equilibrada e bíblica da pessoa de Deus. Uma visão equilibrada. Nós temos que fugir dos extremos, né? O Criador do céu e da terra não é o bom velhinho que fica lá de cima olhando a nossa vida e satisfazendo os nossos desejos. Não é isso o Deus das Escrituras. Deus também não é uma força, uma energia mística que pode ser absorvido por meio de momentos de meditação. Deus não está sujeito à minha vontade, aos meus desejos, aos meus caprichos. Deus não está sujeito a isso. Eu não posso chegar diante do trono de Deus, do Santíssimo Lugar, e dizer para o Deus Criador do céu e da terra: eu ordeno que você faça isso. Eu determino que isso aconteça. Quem sou eu diante dele? Eu só tenho acesso a ele por causa do Filho. Do contrário, eu estaria debaixo da sua ira. Quem sou eu diante do Todo-Poderoso em querer ter o controle de todas as coisas? O Deus das Escrituras é um Deus santo que reage com ira e com indignação em relação aos nossos pecados. Todos somos pecadores. Haverá um dia no futuro em que as pessoas que viveram o tempo presente como se Deus não fosse verdadeiro, como se a sua palavra não fosse verdadeira e que não se importaram com isso. O texto diz que essas pessoas que viveram de acordo com seus próprios desejos, seus preceitos, que fizeram pouco caso com Cristo, essas pessoas naquele dia dirão: nos esconda da face dele, nos esconda da ira do Cordeiro, porque chegou o grande e terrível dia. Quem poderá resistir a isso? Então essa primeira consequência que nós vemos aqui, imediata em relação ao amor do Filho, é um prelúdio escatológico de destruição do templo. É também a verdade de que Deus não pode mais ser encontrado no lugar santíssimo. Deus não pode mais ser encontrado por meio de uma construção. Deus só é encontrado por meio do Filho, por meio do seu sacrifício redentor. Você quer ter acesso a Deus hoje? Creia no Filho. Clame através do Filho. E tenha certeza que Deus estará atento às suas orações, ao seu clamor.
A segunda consequência imediata da morte do Filho é um prelúdio da ressurreição. Versos 52 e 53 nos diz que os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E aqui há vários desafios para nós interpretarmos corretamente esse texto que só Mateus citou no seu evangelho. Ele é um texto exclusivo de Mateus, você não vai encontrar esse relato nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Além disso, é um relato muito breve. Você percebe que Mateus ele não nos dá muita informação de algo tão incrível. Ou não é incrível isso? Ou não é incrível ver que pessoas ressuscitaram ali nesse dia, na morte de Cristo? E a verdade, irmãos, desse texto é que nós temos muito mais perguntas do que respostas. Parece que nem mesmo Mateus tinha muitas informações ou muitos detalhes do que havia acontecido nesse grande e glorioso evento. E aí, primeiramente, eu quero focar com vocês naquilo que nós podemos ter certeza daquilo que o texto nos diz. O que nós vimos aqui de certo? Que com o abalo sísmico, vários túmulos se abriram. E, na sequência, alguns santos, ou seja, pessoas crentes, pessoas que foram justificadas pela sua fé no Messias, ressuscitaram. Foi uma ressurreição real, de acordo com o texto. Não eram fantasmas, não eram visões. Pessoas ressuscitaram no dia que Cristo morreu. Outra informação segura que nós podemos obter é que essa ressurreição ocorreu no momento da morte, mas esses santos só foram aparecer a muitos em Jerusalém depois da ressurreição. Onde eles estavam nesse período de 3 dias? Do que se alimentaram? O que ficaram fazendo? Nós não sabemos. Ficaram fazendo o quê lá? Jogando carta enquanto esperaram para sair de lá? O que eles comeram nesse período? Nós não sabemos. Outra dúvida que esse texto levanta, e que talvez seja a maior de todas, é que tipo de corpo eles tinham? Esses santos ressuscitaram para morrer de novo? Ou tinham corpos glorificados, preparados já para a vida eterna? Essa dúvida também não é respondida por Mateus. Eu sempre li esse texto nos meus devocionais e eu entendia ele como uma ressurreição na semelhança de Lázaro, por exemplo, que voltou dos mortos, mas que ressuscitou no seu corpo natural. E posteriormente Lázaro voltou para a sepultura, ele morreu novamente. Eu sempre li dessa forma. Essas pessoas ressuscitaram, mas provavelmente morreram de novo. Só que quando a gente vai cavar mais fundo, e essa é a diferença da meditação, em especial, quando eu preparo a pregação, eu vou fazer o estudo das palavras, no termo original, lá, o que as palavras queriam dizer, lá no grego, enfim, A palavra que foi traduzida aqui na Nova Almeida, atualizada, como nós vemos aqui, apareceram, no idioma original ele tem um sentido de se revelar. Elas foram reveladas. Ou seja, a ideia do termo original fala em um evento breve. Eles apareceram. Eles se revelaram. Mas não dá a entender que foi algo permanente. Olha, eles voltaram para casa. Eles foram e ficaram por ali. Até por isso, talvez, Mateus não tenha tantas informações. Porque eles não voltaram e ficaram lá entre eles. Dá a entender que essas pessoas apareceram e logo sumiram de novo. Muito semelhante àquilo que ocorre com Cristo na ressurreição, que aparece aos apóstolos por um tempo e depois ele é assunto ao céu. Além disso, o contexto aqui do texto como um todo, onde esses eventos que ocorrem imediatamente depois da morte são como um prelúdio de eventos significativos que vão ocorrer depois de consumada a missão, eu creio aqui, e aí a minha opinião pessoal agora, irmãos, que essa foi uma ressurreição em glória. Eu imagino que essas pessoas ressuscitaram para a vida eterna. Ressuscitaram e foram assuntos ao céu e hoje estão com Cristo. Pelo sentido do texto, pelo sentido dos termos aqui que são usados. Mas pode ser que não. Eu fico pensando, eu não ia ficar muito contente de ter morrido, ser ressuscitado em um corpo mortal.
Poxa, estava na glória. Estava com o Senhor já, desfrutando da alegria eterna. Aí me traz de volta para morrer de novo. Não, eu prefiro, Senhor, me leva. Ou me deixa esperando a ressurreição eterna, né? Mas enfim, queridos, a ressurreição dessas pessoas, se foi em corpo mortal ou não, isso não muda o conteúdo da mensagem aqui de Mateus. A ressurreição desses santos na morte de Cristo, o seu aparecimento em Jerusalém para testemunhas, foi um prelúdio da ressurreição futura. É um sinal que revela ali, naquele momento, que a morte de Cristo garante a nossa gloriosa ressurreição quando Cristo voltar. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 14, ele traz para nós uma palavra de consolo em relação à morte, que é baseada nessa mesma verdade, na esperança da ressurreição. Ele diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, a respeito daqueles que estão mortos, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. E aí nós temos aqui um dos grandiosos fatos da fé cristã. É que nós temos uma viva esperança de que quando os nossos amados em Cristo, nossos queridos irmãos na fé, forem levados deste mundo pela morte, nós sabemos que não é um adeus definitivo. Você não se despede de um irmão de Cristo na morte pensando: poxa, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Que tristeza, né? Saber que eu nunca mais vou poder conversar. Imagina você perder alguém muito querido, muito amado, e você pensar assim: poxa, desapareceu, nunca mais. E é isso que Paulo diz: olha, não sejam assim, não fiquem tristes, sem esperança como os demais, que não creem na ressurreição. Pelo contrário, nós sabemos que um dia todos nós que estamos em Cristo estaremos juntos novamente, em um estado infinitamente melhor do que o atual. Que maravilhosa esperança! Que coisa maravilhosa! Esse é o sentimento oposto da falta de esperança, do desespero, que são característicos de pessoas que não têm essa fé. Você percebe isso, queridos? Você percebe no dia que você perde alguém conhecido e você vai no velório e você vê o desespero de muitas pessoas que não têm essa esperança, que pensa que ali acabou, ou que é cheio de incerteza, que até crê em alguma possibilidade de algo futuro, mas que não tem certeza. Porque quando a Bíblia fala em esperança, quando Paulo diz aqui que nós temos uma viva esperança, ele está dizendo uma viva certeza. Esperança bíblica é certeza. Nós só não sabemos quando vai ser a ressurreição, mas nós temos certeza que ela vai ocorrer. O cristão, ele é portador desta maravilha, dessa certeza maravilhosa que nós temos, que um dia nós desfrutaremos da presença do nosso Senhor com os nossos amados. Que nós estaremos um dia com toda alegria e êxtase com Cristo e com a igreja, os nossos irmãos, nossos amados na fé que partiram antes de nós. Nós temos essa certeza. Paulo, quando escreve esse texto que nós acabamos de ler, ele não queria que os tessalonicenses reproduzissem o desespero do mundo pagão. Não façam como eles. Não precisa se desesperar com aqueles que já partiram, porque aqueles que partiram com Cristo estão esperando a ressurreição, estão aguardando o momento em que todos nós estaremos juntos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa nossa esperança, ela é certa. Por que ela é certa? Por causa da ressurreição. Ela é certa porque é certo que Cristo morreu. É um evento histórico. E é igualmente certo que Cristo ressuscitou, porque isso também é um evento histórico. E eu creio que este é o motivo por trás do relato aqui de Mateus, nos dar confiança, nos mostrar que a ressurreição é certa, ao ponto de que algumas pessoas já experimentaram isso.
Algumas pessoas já experimentaram essa bênção e ressuscitaram naquele momento com Cristo. E apareceram a pessoas, a testemunhas que viram e que disseram: eu vi o meu amado, ele ressuscitou, ele apareceu para mim. Olha que fé, que coisa maravilhosa, que grande certeza. E aí a gente vem da parte histórica de analisar esse relato, olhar aquilo que foi dito, olhar essas testemunhas contando, mas isso tem que se tornar vivo para mim. Você crê nisso? Você crê nessa certeza? Você crê que vai desfrutar de vida eterna? Esse é o ponto. Não adianta a gente ler aqui e ficar maravilhado. Isso tem que fazer sentido para mim. Você quer ter essa convicção? Você quer ter essa certeza? Então o lugar para se começar é na cruz. Esse é o ponto de partida. Você precisa começar na cruz de Cristo. Saber que lá Jesus morreu pelos seus pecados. Esse é o primeiro passo. Lá na cruz nós temos um substituto. Alguém que morreu no meu lugar. Que venceu a morte por mim. Alguém que é capaz de me salvar. Alguém que é capaz de providenciar o sacrifício suficiente pelos meus pecados, que são vários. São inúmeros. E aí então crer que na ressurreição nós temos ali o princípio, o início, o prelúdio da minha própria ressurreição. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é a prova de que o sacrifício foi aceito. A morte de Cristo é o pagamento. A ressurreição é o recibo do pagamento. É Deus dizendo: eu aceitei. Está aqui, estou dando o recibo. O pagamento foi aceito. Está aqui o comprovante. É só esperar agora. Um dia você também ressuscitará. Romanos 4:25, o apóstolo Paulo diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso favor. Se nós cremos que Cristo morreu, se nós cremos que Ele ressuscitou, nós estamos seguros neste pagamento providenciado. Nós temos uma base segura para esperar que um dia, igualmente, nós não sabemos quando, mas um dia, nós seremos igualmente ressuscitados em glória para a vida eterna. E eu percebo, irmãos, que dentro do cristianismo, muitos que dizem crer em Jesus, muitos que falam que são cristãos, que falam facilmente sobre o nascimento de Jesus, que falam sobre a morte de Jesus, que comemoram lá o Natal, Sexta-feira Santa, mas que têm dificuldades quando o assunto é ressurreição. Tem dificuldades para crer que um dia ressuscitará. Pessoas que têm, inclusive, entendimentos distorcidos sobre vida eterna. Eu vejo até pessoas que dizem crer na Bíblia, crer em Jesus, mas que dizem crer em reencarnação. Né? A ideia de que você volta à vida em um outro corpo, como uma outra pessoa. Se nós aceitamos o que as Escrituras ensinam sobre a primeira vinda de Jesus, sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, nós precisamos confiar em tudo. E o que a Bíblia ensina é que nós vamos um dia ressuscitar, como nós, como a mesma pessoa que nós somos, como foi com Cristo, como foi com essas pessoas aqui do texto. Nós precisamos crer que um dia o Senhor vai voltar, porque essa também é uma verdade bíblica. Assim como é o nascimento, a morte e a ressurreição. E nós aguardamos ansiosamente o dia do retorno. Será que há para nós significado hoje no fato que Jesus pode voltar? Pode ser hoje. Isso faz sentido para mim, eu espero ardentemente, porque eu posso até acreditar que Jesus vai voltar, mas eu posso não possuir uma expectativa diária acerca disso.
Faz parte do meu credo, aquilo que eu creio, mas não faz parte da minha esperança. Senhor, eu sei que o Senhor vai voltar, eu creio nisso. Mas não hoje. Não agora, não. A minha vida está boa. Espera um pouquinho mais. Eu quero fazer alguns planos, eu tenho alguns sonhos a realizar. Será que essa é a disposição de nós, crentes no Senhor Jesus? Que ardentemente esperamos o dia da sua volta, da transformação? A dificuldade que muitas pessoas têm em relação à ressurreição, ao dia do retorno, é simplesmente o significado, o resultado de uma mente que ainda não é comprometida com Cristo. Possui intelectualmente as verdades, mas essa verdade não possui o coração, não possui a alma. Muitos ainda nutrem um coração dividido, confessam a Cristo, mas amam este mundo do jeitinho que ele é. A vida é boa. Para que eu vou querer mudar essa situação? Nós só vamos amar a verdade do retorno, a verdade da ressurreição, a verdade da consumação, como uma resposta ao nosso amor por Cristo. Se nós amamos o Senhor com todo o coração, se desejamos ardentemente ver aquele que nos amou primeiro, então, a certeza da sua vinda, o fato de que ele pode voltar hoje, será uma verdade preciosa para nós. Todo dia é uma ardente expectativa. Senhor, eu quero te ver, Senhor. Eu quero te contemplar, eu quero ver a sua face, eu quero que seja hoje, Pai. Volta, Senhor. Porque não há nada neste mundo que prenda mais o meu coração do que a realidade de que um dia eu verei o Senhor como você é. Um dia eu estarei diante do Senhor e vou te abraçar como meu Redentor e vou poder estar contigo e fazer isso para sempre. Nada deve consumir o meu ser mais do que essa verdade. Nada, não é a minha família, não é o meu trabalho, não é as coisas que eu gosto de fazer. Nada disso deve tomar o lugar que é do Senhor. Do contrário, nós teremos um coração dividido. Um pé no mundo, um pé na igreja, um pé na religião, um pé... Não é assim que funciona. Amar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua força. É isso que nós temos que fazer como crentes. Então, a primeira consequência imediata da morte do filho é o prelúdio escatológico da destruição do templo. E a verdade de que Deus não pode mais ser encontrado no lugar santíssimo em uma construção. A segunda consequência imediata da morte do filho é o prelúdio da ressurreição. Na morte do Filho de Deus, providenciou ali uma amostra da nossa bendita esperança na ressurreição. Um dia o Senhor nos resgatará e ressuscitará todos os santos para viverem com Ele eternamente. A terceira e última consequência imediata da morte do Filho de Deus é o prelúdio da salvação que vem por meio do Evangelho. O verso 54 diz que o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, tudo o que aconteceu nessas poucas horas da crucificação de Jesus, as densas e inexplicáveis trevas, o fato dessa escuridão ter acabado repentinamente às 3 horas da tarde, o terremoto, as rochas se partindo, a maneira como aquele homem ali, Jesus, que estava sendo crucificado, reagiu e se portava diante de insultos, de agressões, as palavras que Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? E depois, no final, o clamor: está consumado. Tudo isso junto, todos esses eventos convenceram aqui esses soldados romanos de que aquela ali não era uma execução de um homem comum. Aquele homem que estava sendo crucificado não era uma pessoa qualquer. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E aí nós não temos como determinar que significado o título Filho de Deus tinha na mente dos soldados.
Porém, é bem provável que o sentido seja o do título messiânico. Filho de Deus como um título do Messias que vem para salvar Israel. O reconhecimento de que Jesus era de fato o Messias, que o povo tanto esperava. O fato de Mateus ter colocado aqui, expresso as palavras exatamente do que foi dito, demonstram que essa foi a concepção que eles tiveram. O Filho de Deus como Jesus sendo o Messias. Verdadeiramente ele era o Messias, o Salvador de Israel. E aí, ao concluírem que Jesus era quem dizia ser, qual a reação dos soldados no texto? Qual a reação destes homens que maltrataram, que espancaram, que torturaram, que zombaram de Cristo? O texto diz, eles ficaram possuídos de grande temor. E não poderia ser diferente, né, irmãos? Não poderia ser diferente. Imagine só. Esses homens aqui, eles ouviram os religiosos zombando de Cristo ali nos versos 41 a 43. Eles ouviram ali. O texto diz que de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombando, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Os soldados ouviram isso. Essa era a concepção que provavelmente eles tinham de filho de Deus, o rei de Israel. E aí então começa aqueles eventos. Ao meio-dia, trevas, inexplicáveis. Coisas extraordinárias ocorrem. Terremoto, rocha se partindo. Eventos que apontam para o quê? Quem tem controle sobre isso? Quem tem controle sobre coisas desse tipo? Somente Deus. Seja qual for a concepção que eles tinham de Deus. Mas somente Deus, um ser poderoso que rege sobre a criação, pode fazer algo assim. E aí a conclusão deles é óbvia. É cheia de pavor. É cheia de medo. Cheia de terror. Olha o que nós fizemos. Porque ele verdadeiramente, este homem, Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus. Aquilo que os líderes religiosos negavam, aquilo que eles zombavam, aqueles homens que conheciam a palavra, que conheciam as promessas, que conheciam as profecias, foram incapazes de chegar a essa conclusão óbvia. Aqueles homens religiosos que diziam ter a palavra foram incapazes de ver o óbvio. Jesus é o rei de Israel. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. E agora nós temos os soldados romanos, pessoas pagãs, estão aqui interpretando os eventos de maneira correta e confessando, este é de fato o Filho de Deus. E eu ressalto outra vez, irmãos, nós não sabemos se essa confissão de fé deles aqui é uma confissão salvífica. Nós não sabemos se isso aqui foi realmente a confissão de pessoas convertidas, que realmente creram em Jesus como seu Salvador pessoal. Se eles reconheceram plenamente Jesus como o Filho de Deus no sentido pleno. Mas no que diz respeito ao texto, porque nós não temos essa certeza, e nós não podemos afirmar isso, nós podemos buscar informações na história, na tradição, e a tradição diz, a tradição da igreja conta que especificamente o centurião, este homem, ele se converteu ao cristianismo. E eu não poderia pensar diferente. Eu não posso afirmar, não posso dar certeza, mas como não se converteria? Como não, depois desses eventos, não se tornar tão claro diante deles? Como que essa confissão dele, esse é verdadeiro Filho de Deus, não parte de alguém que olhou o que estava acontecendo e percebeu, de fato é ele mesmo. Independentemente da conversão real do centurião ou dos demais soldados, o que nós temos aqui, eu creio, é mais um prelúdio, é mais uma amostra de grandes coisas que ocorreriam por meio de Cristo no futuro próximo, no futuro depois da sua morte. É uma pequena amostra daquilo que a mensagem do Messias morto, crucificado, faria com muitas pessoas.
inclusive com pessoas pagãs, que sequer eram da nação eleita de Deus. Isso aqui é um prelúdio do que muitos que chegariam até Cristo, veriam o que aconteceu com ele e confessariam a mesma coisa. Olha, o Jesus que morreu crucificado é de fato o Filho de Deus. Soldados romanos presenciaram nessas poucas horas da crucificação eventos poderosos que convenceram a eles de que aquilo que estava acontecendo só podia ser da parte de Deus. E aí, acertadamente, eles concluíram: Jesus é verdadeiramente o Filho. A única mudança disso é que a partir de agora, a partir da morte do Filho, o poder de Deus seria revelado de outra forma para convencer as pessoas da mesma verdade. O poder de Deus passaria a ser encontrado na mensagem que seria comunicada acerca deste mesmo evento, no testemunho de pessoas que presenciaram o poder de Deus. E aí então o poder de Deus passaria a ser visto na pregação, no anúncio dessas mesmas boas notícias sobre o Filho de Deus que foi morto crucificado. Como Paulo diz em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as notícias da morte do Filho. Isso é o Evangelho. É dizer: Jesus morreu pelos meus pecados na cruz e ressuscitou. É disso que Paulo não se envergonha. E ele diz: porque o Evangelho é o poder de Deus hoje. O Evangelho é o poder, em que sentido? Para a salvação de todo o que crê. É através desta mensagem, de anunciar o que foi visto pelos soldados, que as pessoas creriam, tanto o judeu, quanto o grego, quanto o romano, quanto qualquer pessoa. E é claro que nós sabemos que, biblicamente, Deus precisa intervir. Se esse centurião se converteu, é porque Deus foi lá e alterou o coração dele, mudou sua disposição. A Bíblia diz que nós somos atraídos por Deus a Cristo e não o contrário. O próprio Senhor Jesus vai falar sobre isso em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós sabemos disso. Deus precisa intervir. E é por isso que nós oramos pela salvação das pessoas. Esse é o motivo. Que nós sabemos que Deus precisa agir. Deus precisa nos dar fé. Deus precisa mudar um coração rebelde, endurecido, de pedra, e mudar por um coração sensível a Ele, de carne. E aí nós oramos pelos nossos famílias, nossos familiares, nossos amigos. Nós oramos pela salvação das pessoas. Porque se não fosse a ação de Deus, nós não precisaríamos orar, né? Não faria sentido. Por que eu vou orar a Deus para salvar, se não é assim que funciona? Só que ao mesmo tempo, essa fé que é dom de Deus, ela opera por meio de uma mensagem. Uma mensagem que precisa ser compreendida para ser confiada. O Evangelho precisa ser explicado para que a pessoa possa entender a sua condição pecadora e crer que Jesus é o seu Salvador. Você não diz à pessoa: crê em Jesus. Ah, mas quem é Jesus? Ah, não, só crê. Qualquer um precisa conhecer Jesus, precisa saber da história de Jesus, o que aconteceu com Jesus, quem é Jesus. Então nós oramos pela salvação, mas nós não ficamos calados. Nós clamamos para todos os perdidos: creiam, se arrependam dos seus pecados e busquem um Salvador para suas vidas. Esse Salvador é Jesus. Nós precisamos falar. Sabe aquela frase famosa no meio evangélico? Pregue Jesus com a sua vida e, se preciso, fale. Quem já ouviu isso? Pregue com o seu testemunho e, se preciso, fale. Balela. Mentira. Não é isso. Como que vão crer se você não fala? Como é que alguém vai crer no Evangelho só olhando você no seu dia a dia? Como? Como que alguém prega o Evangelho com a sua própria vida? Me diga, me explique, que eu ainda não consigo entender. Então a frase é: pregue Jesus com a sua vida, tenha um bom testemunho, mas fale claramente o Evangelho. Pregue o Evangelho para todos. Fale essa boa notícia. Nós devemos fazer isso. Nós devemos apelar para que as pessoas sigam as evidências
e interpretem corretamente o mundo ao seu redor. Nós precisamos pedir para que as pessoas façam aquilo que os soldados romanos fizeram no texto de hoje. O que os soldados fizeram? Eles olharam as evidências e chegaram à conclusão certa. É isso que nós podemos clamar às pessoas. Olhe o mundo ao seu redor, olhe o seu próprio coração. Você acha que é uma boa pessoa? Você não vê que o mundo tem problema? O que aconteceu com este mundo? A Bíblia fala. A Bíblia fala a má notícia. Pecado. Jesus, você conhece Jesus? Sabe o que a Bíblia fala sobre Jesus? Quem Ele é, o que Ele veio fazer nesse mundo? Explique por que cremos na Bíblia. Por que a Bíblia e não outro livro? Você precisa saber o porquê. Porque do contrário, passa a ideia que nós somos fanáticos. O que é o fanatismo? O fanatismo é crer em algo que você nem sabe o porquê crê. E eu digo para vocês, irmãos, o cristão verdadeiro é o único religioso que não é fanático. Porque ele sabe exatamente a base da sua fé. Ele sabe exatamente o porquê crê. Ele sabe exatamente o porquê da Bíblia e não de um outro livro. Nós começamos agora, na quarta-feira, a bibliologia. Venha nos estudos da quarta e aprenda o porquê da Bíblia e não de um outro livro. Então nós precisamos falar essas coisas. Nós somos portadores de uma mensagem que é poderosa, segundo a Bíblia. Poderosa no seu conteúdo, porque essa mensagem fala sobre o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, mas ela é especialmente poderosa porque é a única capaz de salvar. Qualquer outra mensagem, por mais agradável que seja aos seus ouvidos, ela não lhe salva. A única mensagem que salva é o Evangelho, as boas notícias do Cristo Jesus, que foi crucificado pelos nossos pecados e ressuscitou. Este é o Evangelho. O Evangelho que salva o centurião romano, que salva o religioso judeu, que salva o grego, que salva a mulher samaritana, que salva o homem comum, que salva qualquer pessoa que creia. Salva até mesmo você. Basta seguir as evidências e crer. Basta confiar naquilo que o Filho de Deus fez por você na cruz do Calvário. E aí então, a partir do momento que você crê, você precisa saber também que essa fé que hoje você possui, ela é dom de Deus. Foi o Senhor que lhe concedeu. Pois pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Para que ninguém fique dizendo, não, mas eu sou mais inteligente do que o outro. Ah, eu sou mais esperto do que as outras pessoas. Não. Se nós hoje cremos, é por causa da graça. Somente a graça. Não há nenhum mérito em nós mesmos. Então, para concluir, queridos, a primeira consequência imediata da morte do Filho de Deus é o prelúdio escatológico da destruição do templo e a verdade imediata de que Deus não pode mais ser encontrado no lugar santíssimo. Não pode mais ser encontrado em uma construção, em um local físico. A segunda consequência imediata da morte do Filho de Deus é o prelúdio da ressurreição. Na morte do Filho, Deus providenciou ali uma amostra da nossa bendita esperança na ressurreição eterna, o dia em que o Senhor nos resgatará e ressuscitará todos os santos para viverem eternamente com Ele. E a terceira e última consequência imediata da morte do Filho é o prelúdio da salvação que vem por meio do Evangelho. Salvação que vem apenas por meio da boa notícia de que o preço pelos nossos pecados foi pago na morte do Filho em nosso favor. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, graças te damos pela tua santa palavra, que tanto nos ensina, que em poucos versículos tem tanta preciosidade e tanto a nos dizer. Em especial, nós te agradecemos, Pai, pelo preço que foi pago por nós na cruz do Calvário. Pelo seu sacrifício que nos trouxe perdão, restauração, reconciliação, que nos livra da ira vindoura, conforme nós analisamos e nós vimos, Pai. Que nos guarda eternamente nos teus braços, apenas aguardando o dia da nossa futura ressurreição. O dia em que estaríamos
corpos glorificados, completamente livres do pecado e do mal, podendo viver eternamente em comunhão com o Senhor e com os santos da igreja. Graças a Deus por isso, Pai. Graças a Deus pela tua salvação, pela redenção, tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai, pelo teu evangelho, essa mensagem que nos salvou um dia, que hoje nós estamos aqui para anunciar àqueles que ainda não te conhecem, que ainda não te temem, aqueles que ainda estão perdidos, Pai. Nos ajuda, de fato, a ter coragem, Deus, de anunciar essa tão poderosa mensagem. Nos ajuda, Pai, a, de fato, Senhor, sermos instrumentos na tua mão para alcançar os teus eleitos, aqueles que ainda não creem, Senhor, em ti. Nos guarda, Senhor, nesse tempo presente, que possamos permanecer perseverantes nos teus caminhos, buscando sempre nas Sagradas Escrituras orientação para a nossa fé e prática. É o que oramos em nome de Cristo. Amém.